Olá! Hoje vamos aprender a fazer uma almofada que podemos levar no avião e que dá para guardar roupa extra. Eu fiz este modelo e testei com uma suéte e duas t-shirts e fica bastante confortável. Utilizei o tecido nylon impermeável, é um tecido maleável, mas também lavável, o que torna a manutenção desta almofada bastante mais prática. Este tipo de almofadas permite levar bagagem extra nas companhias aéreas sem pagar taxas adicionais. No entanto, confirmem sempre com a vossa companhia antes de viajar. Para este projeto precisamos de fecho zíper malha 3, um cursor, molas de plástico tipo cam, precisamos de 2, e os tecidos cortados conforme os moldes. Vamos começar por fazer as abas, onde vão levar as molas para fechar a almofada. Pegamos nos dois pedaços de tecido, vamos dobrar ao meio na vertical e vamos colocar molas para segurar dos dois lados. E depois vamos cozer. Cosemos nos dois lados com a margem do calcador, rematando no início e no fim. Fazemos o mesmo nas duas abas. Agora vamos virar as abas do direito e vamos empurrar bem os cantinhos. Podemos usar um objeto como uma dobradeira de bambu, que é a que eu estou a utilizar neste vídeo, ou se não tiverem podem usar, por exemplo, o pauzinho do chinês ou a ponta da tesoura, desde que não tenha bicos para não furar o tecido. Abrimos bem as costuras e vamos pôr de parte. Eu estou a colocar molas para garantir que as costuras mantêm a posição para ficarem com as costuras bem abertas, mas esta parte é opcional. Agora vamos passar ao corpo da almofada. Nos moldes têm várias marcações que devem ser passadas para o tecido e vamos começar por costurar uma linha sempre a direito neste lado que tem uma parte mais saliente. Eu já passei aqui uma linha que será equivalente à margem de costura para fazermos uma costura sempre a direito. Agora vamos começar a cozer mais ou menos no fim da curva da almofada. Vamos começar a cozer normalmente sempre a direito. Começamos por cozer com um ponto de comprimento 2, mais ou menos, e depois, após a marcação que passamos para o tecido, esta marcação por acaso está no tecido de baixo e eu vou ter que ir verificar onde é que ela se encontra e vou passar para o tecido de cima. A partir daqui fazemos um remate e vamos começar a costurar com um ponto mais largo. O mais largo que a minha máquina permite é o tamanho 4, se a vossa máquina permitir, por exemplo, até o tamanho 5, podem fazer a costura com este comprimento, porque esta costura depois será desmanchada para dar lugar ao fecho. Cosemos sempre junto à linha como se esta fosse a margem do calcador. Vou passar outra vez a marcação para o tecido de cima, vou continuar a cozer num ponto mais comprido até esta marcação e depois a partir daqui vou voltar ao ponto tamanho número 2, faço um remate e continuo a costurar até chegar mais ou menos ao início da curva da almofada. Agora vamos aplicar o fecho. Começamos por, com um isqueiro, tirar aqui os fios soltos, queimar a ponta do fecho para ele não desfiar com facilidade e o aspecto da almofada deverá ser este. Vamos abrir a costura, bem aberta, podem usar por exemplo um rolinho de abrir costuras, eu estou a usar a dobradeira. Se quiserem ir ao ferro tenham sempre atenção porque este tecido é sintético, não pode levar temperaturas muito altas e convém utilizar um pano por cima, portanto não colocar o ferro diretamente em cima do tecido. Agora,
Se estão a usar fecho malha 3, vão verificar que o fecho tem exatamente a largura destas duas abas de tecido, por isso é que a margem é um pouco mais larga. Vamos posicionar o fecho frente com frente com estas margens e vamos começar a segurar com alfinetes. Ele deverá ficar centrado na almofada e o tamanho do fecho deverá ser igual ao tamanho da aba mais larga que temos aqui de tecido. Agora vamos passar as marcações que tínhamos no tecido aqui para o lado para saber onde é que devemos começar e terminar de costurar o fecho. Levamos o cursor do fecho connosco e vamos até à máquina. Para esta parte vamos precisar do calcador de fecho, por isso vou substituir. Vamos começar a cozer de um dos lados, mais ou menos a 10 cm do início do fecho, e vamos usar a margem do calcador de fecho, por isso cozendo juntinho aos dentes do fecho. Agora aqui onde temos a marcação, vamos parar com a agulha em baixo, vamos fazer uma curva de 90 graus e vamos passar uma costura rematando por cima do fecho. Isto faz com que o fecho fique já rematado. E depois vamos continuar a cozer do outro lado. Quando chegarmos à zona onde começamos a cozer do outro lado, vamos ter que parar com a agulha em baixo para colocar o cursor no fecho. Colocamos o cursor e vamos, com o descosedor, abrir ligeiramente a costura onde deixamos o ponto mais largo. Esta costura vai mesmo ser toda aberta, portanto abrimos aqui um pouco, para puxar o cursor já para fora do caminho do fecho e para ficar já colocado e rematado o terminal do fecho no outro lado. Com o cursor puxado para fora do caminho, fazemos aqui mais uma costura extra, deixamos sempre a agulha em baixo neste processo. Agora vamos abrir mais um pouco a costura para conseguir puxar o cursor já para fora do tecido, para o direito do tecido. Puxamos mais um pouco porque depois vamos ter que rematar este pesponto que vai ficar junto ao fecho, no mesmo sítio onde começámos a cozer. Fazemos agora a curva de 90 graus e rematamos o fim do fecho. Já podemos fazer isto porque o cursor já está colocado. Rodamos novamente e agora vamos cozer até ao sítio onde começámos a costura para podermos rematar esta costura. E pronto, o aspecto deverá ser este. Já temos aqui o nosso cursor deste lado, podemos cortar já aqui as linhas em excesso e depois com o descosedor vamos começar a abrir toda esta costura que está a tapar o fecho. Esta costura foi apenas para conseguirmos centrar e fazer com que o fecho fique o mais invisível possível na almofada.
Vamos abrir a costura só até à zona onde fizemos aquele remate na primeira costura que fizemos na almofada. Retiramos todas as linhas que ficaram aqui em excesso e esta parte do fecho já está pronta. Agora vamos fazer aqui uma costura para rematar o tecido, para ele não desfiar. No caso deste tecido ele não desfia muito, mas se usarem um tecido, por exemplo, como o Minimatte impermeável, vai ser importante fazer este passo. Já mudei para o calcador normal e já calibrei a minha máquina para cozer em zigue-zague. Agora vou alinhar um dos lados do fecho de cada vez e vou começar a fazer um zigue-zague na máquina, sendo que o lado direito onde fura a agulha será sempre fora do tecido e o lado esquerdo dentro do tecido. Assim garantimos que o tecido fica bem rematado. Aqui na zona onde tem o cursor, paramos com a agulha em baixo e puxamos o cursor para fora do caminho. Rematamos outra vez no fim e agora vamos fazer o mesmo no outro lado do fecho. E pronto, o aspecto deverá ser este. Verificamos se o fecho está a abrir e a fechar corretamente. E agora vamos começar a juntar os dois lados da almofada para cozer a toda a volta. Primeiro, começamos por colocar as duas abas nas marcações que passámos para o tecido. Elas ficam mais ou menos aqui a 45 graus, uma de cada lado. Seguramos com molas e depois vamos começar a juntar os lados da almofada frente com frente, segurando com molas também. Colocamos a aba do outro lado, também mais ou menos a 45 graus, e vamos continuar a segurar com molas a almofada a toda a volta para depois ir cozer. Vou voltar a colocar a máquina no ponto reto, mais ou menos no tamanho do ponto 3, e vou começar a cozer em cima da costura que tínhamos feito e rematado anteriormente. Isto vai evitar que não haja problemas com a almofada e não haja o risco de ela começar a abrir com a utilização. Vamos fazendo aqui com a margem do calcador a toda a volta, com muita calma, principalmente na parte das curvas, e atenção aqui na zona onde tem a aba, porque temos um pouco mais de grossura de tecido, precisamos de ir um bocadinho mais devagar. Se quisermos podemos dar um reforço extra, fazendo um remate em cima da zona da aba, porque vai ser uma zona onde vai levar mais tensão, pelos puxões de estarmos a colocar as molas. Na outra aba fazemos o mesmo, vamos mais devagar, fazemos aqui um remate para dar um reforço extra e continuamos a cozer com calma em cima da curva, sempre com a margem do calcador, até chegar ao ponto onde temos a costura inicial, a costura que fizemos para aplicar o fecho, e rematamos várias vezes. Agora, para o tecido não desfiar, mais uma vez, este tecido não tem tanto risco de desfiar, mas se usarem, por exemplo, outro tipo de tecido que desfie mais, é muito importante fazer este passo. Vamos fazer um zigue-zague a toda a volta da almofada.
E pronto, o aspecto da almofada deverá ser este. Ficamos aqui com um pontinho zigue-zague na parte de dentro e agora vamos fazer um pesponto para rebater esta costura interior. Este pesponto vai dar um acabamento mais profissional e vai permitir que o acabamento fique mais perfeitinho aqui, principalmente nas curvas. Para fazer este pesponto temos que trabalhar com a almofada do avesso, mas temos que cozer no direito da mesma. Rebatemos a costura para um dos lados e vamos fazer um pesponto também desse lado. Fica um pouco mais difícil de filmar porque estamos a trabalhar com pouco espaço e principalmente começamos na curva, o que acaba por acumular aqui um pouco mais de tecido. Este pesponto tem que ser feito assim mais devagarinho, sempre deixando a agulha em baixo quando estamos a fazer ajustes para evitar que ele se desloque e vamos, principalmente na parte da curva, demorar um pouco mais, mas depois na parte reta é bastante rápido de fazer. Este passo é opcional, não é obrigatório fazê-lo, a almofada já está terminada neste ponto, mas eu gosto de o fazer porque acho que além das curvas assentarem de forma melhor, dá aqui um reforço extra na costura e faz também com que fique com um acabamento mais bonito. Mas se chegarem a este ponto do vosso projeto e acharem que a almofada já está boa, não precisam de continuar, podem terminar por aqui e passam diretamente para a parte da aplicação das molas. E pronto, o aspecto deverá ser este. Cortamos aqui algumas linhas que tínhamos em excesso para fazer aqui o acabamento. A costura ficou toda rebatida, como podem ver aqui ficou assim o pesponto, a curva fica mais assente e vamos passar ao próximo passo, que será a aplicação das molas. Começamos por juntar as duas abas, as duas alinhadas, e colocamos aqui umas molas só para segurar. Vamos buscar o nosso alicate para aplicar as molas de plástico. Eu estou a usar a ferramenta Criativa Vario, mas podem utilizar o alicate que tenham. Já tenho aqui as molas comigo e vamos começar por fazer as marcações. Com uma caneta de marcar tecido, vou marcar 2 pontos, mais ou menos centrados e com a mesma distância um do outro. E depois, com o furador, vou passar a marcação para o outro lado. Portanto, faço o furo profundo o suficiente para sair a ponta do outro lado. Vou usar a caneta para passar esta marcação também. Faço o mesmo das duas marcações. Agora vamos aplicar as molas. Começamos por colocar a capa, furando aqui a parte de dentro e depois, como esta vai ficar para cima, colocamos o macho. Aplicamos no alicate. Agora pegamos noutra e fazemos a mesma coisa. Voltamos a aplicar a mola, colocamos o macho também e aplicamos com o alicate. Agora precisamos ter atenção na outra metade para estar na posição certa, por isso as capas ficam na parte de baixo e a parte da fêmea fica na parte de cima. Aplicamos uma mola e fazemos o mesmo com a outra. E pronto, agora é só testar para confirmar que as molas estão a funcionar corretamente. E a nossa almofada de viagem está pronta. Espero que tenham gostado. Relembro que todos os nossos materiais podem ser encontrados na loja online em www.verdelima.pt. Obrigada!